volta com o Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui para uma entrevista o Paulo Curado, do CPQD. Olá, Paulo, muito bom dia, como vai? Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, muito bem, obrigado. Estamos aqui em home office, né, como eu já falei com vocês, né, e é um prazer, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre aquilo que a gente faz aqui em Campinas de tecnologia, que muito nos orgulha. A gente estava falando aqui agora há pouco, né, uma possibilidade que a tecnologia criou foi essa de home office. Antes de ter aí uma revolução na comunicação e tudo, isso aqui seria impensável. Eu na minha casa, você na sua, Rose na dela, fazendo esse programa de rádio. Eu perguntava para você, se você, como gestor, né, dessa área de conhecimento, de geração de conhecimento, se você acha que o home office veio para ficar, se vai ser só isso pós-pandemia também. É assim, a pandemia, ela mudou muito a direção, ela acelerou muito as coisas, né? Então a pandemia nos obrigou a testar o modelo de home office, o modelo, vamos dizer, à distância. E o que a gente nota depois de um ano é que ela tem as suas vantagens, mas também tem os seus problemas que a gente detecta, né? A questão humana, a questão do engajamento do funcionário, a própria questão do ânimo dele, né? Então, aquilo que a gente tem trabalhado é no futuro ter algo mais misto, entendeu? Onde você tem um trabalho remoto, onde é possível fazer reuniões, mas, por outro lado, o contato físico, ir no escritório todo mundo um dia, uma vez por semana, ou um modelo misto desse também deve melhorar muito a produtividade, porque no início a produtividade cresce, mas depois a gente nota que existe um esgotamento. A gente nunca sabe, tá, Zezé, o problema é assim, nós estamos vivendo o home office com isolamento social. Até que ponto o isolamento social influi no home office também, né? Então, eu acho que depois que terminar a pandemia, a gente vai para o modelo híbrido e com bastante coisa de aprendizado, né, que a gente vai ter. Paulo, bom dia para você, obrigada por ter aceito o nosso convite. Todas as vezes que eu entrevisto alguém do CPQD ou de alguém ligado à área de tecnologia, eu fico encantada o tanto de pesquisas que vocês têm feito e que muitas vezes nós, aqueles réis mortais, desconhecemos, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que o CPQD tem desenvolvido e que tem influenciado a vida do campineiro e do brasileiro de forma geral, mas que a gente não imagina que isso tem saído do CPQD. Joia. Sabe que isso é uma preocupação que a gente sempre teve, né, Rose? É assim, como inovação, ela só faz sentido quando ela chega na vida do cidadão, né? E o CPQD, a gente está aqui há 45 anos, né? Trazendo tecnologia com várias conquistas que a gente teve no passado. E agora, né, mais recentemente, a gente, quando a gente foi privatizado, isso foi uma questão de sobrevivência, né? Ou seja, antes a gente era parte da Telebrás, depois falou, se não chegar no mercado, se a gente não virar isso daí, não vai. Então a gente desenvolveu uma série de coisas e por exemplo, você usa coisas do CPQD sem saber, né? Por exemplo, nós temos, o CPQD ele desenvolveu um conjunto de tecnologia de inteligência artificial com voz, tá? O que é? A transcrição do diálogo, o entendimento do diálogo do português falado no Brasil. E mesmo o texto fala disso. Então, muitas vezes você fala com alguns assistentes virtuais, onde a máquina que está para ele, até de grandes bancos, tá? Que a máquina que está por trás, que identifica o português, que faz o entendimento, são tecnologias feitas pelo CPQD, tá? Por exemplo, quando você viaja de carro e você passa por esses pedágios automáticos que você coloca lá, a tecnologia que está por trás, não só do reconhecimento, como o próprio faturamento, é do CPQD. Quando você liga e pede se pode instalar uma banda larga na sua casa, né?
e pede para a operadora te dizer, para a prestadora de serviço, você pode instalar aqui, tá? A tecnologia que por trás que diz se pode ou não instalar é do CPQD. Quando você usa o seu telefone celular, tá? Provavelmente ele foi testado em Campinas, tá? Porque, não sei se vocês sabem, é só em Campinas que se testa, ó, CPQD, Eldorado e CBR, sabe? Todos os celulares, equipamentos de telecomunicações são testados em Campinas. E aí eu posso dizer outras coisas mais específicas, né? Por exemplo, conectividade no campo. A gente fez sistemas de conectividade no campo. Quando houve a TV digital, por exemplo, a TV digital, o padrão de TV digital foi desenvolvido dentro do CPQD. O desligamento da TV digital, seja digital aí da EAD, o CPQD foi a consultor para fazer esse tipo de coisa. Aí eu posso falar uma meia hora mais coisas para vocês aqui. É só você deixar que eu vou falando, tá? E isso é porque você pegou de um tempo para cá, porque eu conheço essa Telebrás também faz tempo, desde a fibra ótica. A fibra ótica foi desenvolvida pela Telebrás, não é isso? Ô Zezé, então eu vou fazer, me permita chamar Zezé, eu vou fazer uma brincadeira. Claro. Eu sou o último optossauro da Telebrás, você acredita? Eu fui o último que entrou na equipe de fibra ótica aqui, tá? Quando fez a fibra ótica, eu estudava na Unicamp, e a transferência da fibra para a indústria, eu entrei para fazer isso no CPQD, como recém-formado, em 85, 86, entendeu? E eu entrei para fazer isso. Aí, se você for aí, você tem central telefônica, você tem fibra ótica, você tem orelhão, né? Você tem o orelhão, aquele cartãozinho. O orelhão é cartão, isso, orelhão de cartão. Eu estou tentando me lembrar o nome dele, ele era um carioca, meu Deus do céu. Quem que é? Graciosa, que você conversava? Violato, quem que era? Porque o nosso presidente era o Hélio Graciosa, né? Sempre foi mas eu acho que não é o Hélio, não. Que é o do cartão, né? Era ficha. Aí desenvolveram o cartão. E eu me lembro que ele falava, você vai pegar um cartão logo. Eu falava, não acredito. Né? E eu vivia com o bolso cheio de ficha, porque eu não tinha telefone. Mas desde lá a gente já veio assim. A gente está. Eu não falo mais dessa parte de fibra do cartão, porque eu acho que a gente tem que conectar com o mundo, para a gente conectar o que nós estamos fazendo hoje. Né? Mas aquele conhecimento que teve possibilitou, por exemplo, essa parte de inteligência artificial, ela começou com a parte de deficiente auditivo em orelhão, tá? Que ele fazia o texto-fala. Então nós começamos a desenvolver isso naquela época, tá? E hoje a gente nem sabe direito onde usa, porque muitas vezes são clientes nossos que usam. Então, por exemplo, operadoras de serviço de saúde, tipo Unimed, as Unimeds da vida usam para atendimento a cliente nosso sistema. Você pega algumas empresas de cobrança, usam também esses sistemas. Ô Paulo, e isso tudo está patenteado pelo CPQD? Como é que se dá essa transferência dessa tecnologia para a iniciativa privada? Quer dizer, vocês são iniciativa privada, mas como que é esse licenciamento? A gente tem vários modelos. Os modelos de negócio mudaram bastante, tá? No início, a gente tinha a questão da propriedade intelectual, as patentes, né? As patentes. Software no Brasil não tem patente, tá, Zezé? Software no Brasil é direito autoral, tá? É por sigilo, tá? Mas, Zezé, o INPI demora 10 anos para conceder uma patente, de vez em quando 15, tá? Então, você licencia o know-how muitas vezes, né? Você licencia o know-how para a empresa. Então, o que a gente faz? Nós fazemos o que nós falamos de transferência de tecnologia, ou fazemos parceria também. A gente vende a loop do software ou paga por uso também. A gente tem vários modelos de negócio que a gente vai. Mas a iniciativa privada vem. Agora nós temos também distribuidores, tem representantes, aí tem uma área comercial. O CPQD tem uma área comercial que faz toda a venda dos serviços, que busca as parcerias, que busca esses clientes, tá? Então, os clientes, eles são... as pessoas vão até o CPQD e encomendam, ou vocês desenvolvem e procuram interessados? Como é que é? Ou é os dois?
Tem os dois modelos. Existe o CPQD, ele tem um programa próprio, que é um programa de mais longo prazo, que você desenvolve tecnologia, que é o que a gente fala, a tecnologia empurra, né? Conforme você vai desenvolvendo a tecnologia. Agora, por outro lado, a gente pega a questão do mercado. Então, nós fazemos uma coisa que é chamada inovação sob encomenda. Então, vem uma indústria aqui de Campinas, tá? Tem alguns que eu não posso falar o nome, mas vocês vão entender. Lá, o cara quer fazer um sistema de automação de uma linha de produção. O que ele quer? Ele quer fazer a inspeção visual do produto dele através de uma visão computacional. Então, o que ela faz? Ela vem no CPQD, faz a encomenda de um sistema para a gente, tá? A gente desenvolve o sistema. Eu pego uma câmera, faço um sistema que lê o que essa câmera vem, e depois eu ponho a inteligência artificial para interpretar aquilo, e ele consegue automatizar a inspeção visual da indústria, tá? Ele vem aqui e comprou um produto meu, entendeu? Esse produto me capacitou para conhecer essa parte visual. Então, se essa demanda aumenta, eu faço um produto, tá certo? E depois eu ofereço ele no mercado para ser vendido, entendeu? Agora, essa daí é sobre demanda, mas você tem, por exemplo, desenvolvimento de pesquisa de produtos de acordo com a necessidade da sociedade. Por exemplo, Sim. Você tem o mundo da internet das coisas, e dentro disso você tem uma série de produtos que vocês vão se desenvolvendo. Como que é essa escolha? O CPQD, ele verifica aquilo que o mercado está demandando naquele momento. Por exemplo, eu tenho um produto chamado assistente virtual. Tá? O que é? É um conjunto de tecnologias que, se uma empresa quer fazer um assistente virtual, ela vem e compra essa tecnologia para mim. Tá lá. Eu tenho outro sistema, que é o sistema de... vou dizer para você que é a plataforma de decisão. Uma empresa precisa ter um sistema que analise os dados dela. Então, ela vem no CPQD e compra essa plataforma de decisão, tá bom? Então, eu tenho um portfólio de produtos, tá? São 10 ou 12 produtos que eu tenho aqui, que eu tenho gerente de conta que vende, que oferece. Você entrar lá na página do CPQD, está mostrando que existe um produto lá. O CPQD não vende hardware, tá? Ele só vende serviços e software, tá? Então, isso é uma atuação comercial. Agora, eu tenho 9 plataformas tecnológicas, tá? Aonde, quando as empresas querem inovar no produto delas, elas vêm e me contratam, entendeu? Então, o CPQD, ele tem a plataforma de inteligência artificial, de computação avançada, de comunicações óticas, comunicação sem fio, rede de dados, sistema de sensoramento, sistemas de energia, eu já falei, e segurança da informação, tá? Então, vamos lá, nós lançamos aí uma empresa, uma startup acho que publicou esses dias, Agrobi. Ela é uma startup que faz a questão da polinização lá. Das abelhas, né? Das abelhas, isso. Ela precisava ter um sistema que identificasse aonde poderia ser melhor localização, por exemplo, das colmeias, tá? Ela veio, nos contratou para desenvolver, para incluir dentro do produto dela, tá? Tem uma outra startup muito interessante do agronegócio que quer fazer identificação facial, por exemplo, de bois, né? Então, a gente fez a identificação facial. Tem uma outra que é de uma tecnologia chamada blockchain, tá? Que faz a rastreabilidade da carne, né, do frigorífico até o... Então, ele vem e nos contrata para fazer isso. Porque agora, tá, Zezé, eu já vou entrar numa coisa assim, para vocês entenderem. Nós estamos passando por uma revolução, porque é a perfeita tempestade, né? Ou seja, a gente tinha uma internet que primeiro era de redes de computadores, passou por uma internet que era de redes sociais, e agora ela vai ser a internet das coisas. Então, antes você ligava computadores, depois ligou pessoas, e agora você liga coisas, né? E essas coisas que você liga, elas fornecem informações que são utilizadas para tomada de decisão. Então, por exemplo, uma coisa muito comum hoje são os wearables, as roupas, né?
Então, daqui a pouco, você vai ter uma roupa que mede temperatura, um relógio que mede pressão, tá certo? Esse conjunto de coisas ligados na internet, mais uma inteligência artificial, vai fazer com que você possa ser monitorado em saúde. Isso vai ter um impacto no hospital. Talvez o hospital do futuro seja diferente desse hospital de hoje, porque a internet das coisas vai propiciar isso, né? Agora, Paulo, dentro dessa visão da internet das coisas, em que tudo vai estar conectado, eu fico pensando na questão de desenvolvimento econômico do próprio país. Porque Sim. Uma coisa é você falar de internet das coisas num país de primeiro mundo, em que você já tem mais ou menos estruturado um sistema, e outra coisa, por exemplo, é falar de uma internet das coisas aqui no Brasil, por exemplo, de semáforos. Vamos pegar lá de semáforos, que o cara vai, que você tem a história de tudo conectado, ou mesmo do reloginho, do sujeito que vai usar um relógio, e aí aquilo vai estar todas as informações dele sobre a pressão, tipo de sangue, aí quando o cara da saúde chegar para poder socorrer no acidente de trabalho, aquilo já vai estar com aquela plataforma dele, já sabe quem é aquele sujeito, tudo isso vai culminar numa questão da saúde pública, de economia, de salvar vidas. Mas o que significa essa internet das coisas quando a gente fala em termos de Brasil, em relação à pesquisa, em relação a investimento e em relação a desenvolvimento? Que eu tenho a impressão que a gente caminha, mas caminha a passos lentos. Tá, ó, um dos trabalhos que o CPQD fez, tá? Ele, junto com a consultoria McKinsey e junto com o Pereira Neto, lá do Ronaldo Lemos, nós fomos selecionados com muitos concorrentes para fazer o Plano Nacional de IoT, tá? Que foi, isso virou lei, isso primeiro foi com o BNDES, isso virou lei. Nesse plano de IoT, a gente preconiza uma série de ações. E nessas ações, a gente selecionou 4 ambientes que são áreas que fazem com que seja relevante o impacto disso na sociedade brasileira e que o Brasil tenha condições de tecnologicamente atuar. Essas áreas são as cidades inteligentes, tá? Que a gente está prevendo até 2025 o impacto de mais ou menos 30 bilhões de dólares nessa tecnologia. O segundo ambiente foi a questão do agro, tá? O agro inteligente, que a gente está adotando por ano 20, 30 bilhões também de impacto. A outra área foi a saúde, que a gente imagina até 2025 na faixa de 40 bilhões de dólares de impacto econômico, e a indústria, tá? A indústria 4.0. Então, esses 4 ambientes foram selecionados como os ambientes que mais vão impactar a nossa sociedade nos próximos tempos, né? E em cima disso, deveriam ter políticas públicas para se levar essa tecnologia, porque aí vai trazer aquilo que a gente imagina, que é o impacto no cidadão, não é só o impacto na tecnologia ou nas empresas, né? Quando eu falo em cidade inteligente aqui, tá, Rose, só para a gente colocar, a cidade inteligente não é uma cidade nem digitalizada e conectada. Uma cidade inteligente onde melhora a qualidade de vida das pessoas, tá? Esse é o conceito. E aí, desses 4 ambientes, você conecta tudo. Então, nós temos, aqui em Campinas, nós fizemos, aqui com a prefeitura, fizemos um projeto de cidade inteligente aqui, onde a gente conectou as câmeras, tá? As câmeras de trânsito, mas a gente colocou as câmeras de trânsito, várias câmeras que a gente chama de legadas existentes, uma inteligência para localizar pessoas perdidas, por exemplo, para fazer identificação facial de prisioneiros, ou fazer identificação, por exemplo, de veículos, né, que o pessoal reclama tanto muitas vezes, né? Mas, além disso, a gente colocou também sensores de pluviômetros na cidade toda para verificar a questão da chuva, e colocamos sensores nos rios para verificar a enchente. Então, como é que você faz isso na cidade inteligente? Você vai lá, eu selecionei, o rio começou a encher, eu tenho trânsito, eu tenho que começar a mexer no trânsito para fazer isso. Então, a gente fez um projeto legal aqui para fazer essa cidade. Agora, tem que olhar novos modelos, porque o poder público hoje está sem dinheiro para fazer isso, né, para fazer o investimento. No agro, está seguindo de uma maneira muito acelerada, tá?
as fazendas inteligentes, o setor agro hoje está com desenvolvimento da internet das coisas muito rápido. A saúde, com a questão da pandemia, também está acelerando bastante, tudo, diagnósticos, monitoração de pessoas, né? A indústria está começando, e esses 4 ambientes eu acho que eles são mais. Patinando. Oi? E o serviço público patinando, como sempre. Mas o pagamento comissionado vai bem aqui. Só para ser irônica. É que a gente tem que pensar, talvez, viu, Zezé? Eu acho que quando a gente pensa nisso, imagine a seguinte situação. Muitas vezes eu posso usar essas câmeras que eu te falei que estão ligadas para identificar a placa do caminhão de lixo e fazer uma verificação se o serviço público de coleta de lixo está melhor ou não. Entendeu? Eu sei que na PPP da iluminação pública, há uma previsão dos postes conectados para identificar pessoas, então já está prevendo dentro dessa cidade inteligente. Então, assim, você tem uma previsão do poder público já incluindo essa tecnologia futura já nas próximas licitações. Então, não sei se você sabia, mas acho que você deve saber, porque eu acho que vocês prestaram atenção. Não, a gente participa, a gente também, aqui em Campinas, tem um comitê municipal de ciência e tecnologia muito bem estruturado, tá? Com o pessoal de desenvolvimento, e a gente acompanha esse tipo. A gente colocou no nosso projeto, nós colocamos também iluminação pública, tá? De como fazer a questão do LED, como melhorar porque o LED você pode trabalhar com ele, e a hora que você controla, você cria uma rede, né? Nesse projeto que eu estou falando, o próximo item é você colocar, por exemplo, carros conectados para alugar carros, né? Carros elétricos. A gente tem outras iniciativas com relação a isso daí. Então, assim, diante da sua fala, é o seguinte, vocês deram o diagnóstico, mostraram quais são os 4 ambientes que o Brasil tem condições de ser protagonista e sugeriu as políticas públicas para que isso venha... Uma série de ações para que isso ocorra. Isso venha ocorrer. Diante dessa pandemia, você acha que nós chegaríamos a avançar ou não dá para fazer esse diagnóstico, Paulo? Olha, é assim, do ponto de vista... E até na política mesmo, do governo federal, de investimento em ciência, tudo. A gente tem vários desafios para fazer, tá, Rose? O que eu falo bastante para o pessoal, desafio tecnológico existe, tá? Mas a gente tem uma ciência e tem institutos de pesquisa muito bons no Brasil que conseguem ir à frente com isso. Mas as barreiras não técnicas, né, as barreiras de implementação, é difícil você falar de uma cidade inteligente, a gente está colocando aqui, sendo que uma grande parte dos municípios nem coleta de esgoto tem, né, Rose? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, senão a gente começa a fazer uma discriminação muito grande de cidade. Você aumenta o abismo, né? Eu acho que esse é um grande desafio que tem que ser colocado para a gente, né? Você quer ver uma coisa importante que a gente tem que cuidar? Num país com 14 milhões de desempregados, falta gente de TI. Se você pegar aqui o CPQD, aqui em Campinas deve ter vaga para 200, 300 pessoas do Instituto de Pesquisa, de gente especializada, que ele não consegue preencher e a gente perde, tá? E a gente perde para o exterior, perde para outros lugares. Então, a gente tem que ter política pública até de educação, de trazer treinamento, capacitação. Existe espaço para isso da política pública, né? E é o que a gente tem tentando, na medida que a gente pode, influenciar até isso, né? Aqui hoje, se o cara fala assim, eu sei de inteligência artificial, eu conheço TI, desempregado não fica, né? Eu acho que a Zezé tem filho também, que se trabalha no Nubank, deve ser da parte de tecnologia. Eu também tenho filhos. Eu tenho filhos que são assim, deve receber 3 ou 4 ofertas de emprego por mês, tranquilo, porque falta gente em tecnologia. Eu acho que uma das coisas que a gente poderia trazer bastante é essa questão de ter mais capacitação, ter mais gente também, né? Os desafios são muitos, né? Paulo, bom, o CPQD é uma entidade particular e a Unicamp já é uma entidade estadual.
tem todo um orçamento por trás, que financia a pesquisa e que atua numa área correlata aí também com o CPQD, imagino eu. Sim. Quem banca o CPQD? Onde vem os recursos para ter um grupo tão forte assim? A primeira coisa, a gente tem que fazer resultado para poder reinvestir no negócio. Então, se a gente não faz inovação e não vende e não gera um resultado, a gente não consegue reinvestir, tá? Então, tem recursos próprios, a gente busca recursos de fomento, tá certo? É um recurso de fomento do governo. Você pega, por exemplo, uma Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, ela fomenta até 1/3 do projeto de desenvolvimento, entendeu? A empresa entra, uma empresa privada entra com 1/3, a Embrapi entra com outro terço, e o outro terço é o aporte do CPQD em tecnologia, tá? Você tem recursos FINEP, você tem recursos Funtel para financiar isso. Agora, predominantemente, a gente vai no mercado e pega recursos privados para isso, tá? Eu diria para você que 2/3 do orçamento do CPQD são vendas privadas que a gente faz. O outro terço é que são recursos incentivados que a gente todo ano... Nós não estamos no orçamento da União, tá? A gente tem que todo ano ir lá defender os projetos e defender a tecnologia que a gente está desenvolvendo, tá? A gente tem uma interação muito boa com a Unicamp, tá? Com a Unicamp e com os outros centros aqui também. Porque, assim, um dos pontos sempre destacados pela Unicamp, quando se fala em não privatizar a Unicamp, mas em cobrar mensalidade, coisa toda, no sentido de que a Unicamp é muito mais do que uma faculdade, né? Ela é um polo de pesquisa e que isso custa muito. Então, essa pergunta que eu fiz para você é no sentido de ver se centros de pesquisa têm condição de se firmar no Brasil e se manter vivos. Tá, Zezé, eu acho que você tem que olhar muito assim, existem níveis de maturidade de tecnologia, tá? A Unicamp, ela trabalha muito no que a gente chama dos os níveis de maturidade iniciais, ou seja, a tecnologia básica, aquela tecnologia que é feita para desenvolver a ciência. O CPQD, ele trabalha a hora que você pega essa ciência para transformar aquela ciência feita num produto e num serviço que chega no mercado, né? Entendeu? São dois... existe um conceito chamado TRL, feito pela NASA, que ele começa do TRL1, que é a pesquisa básica, e vai até o 9, que chega no mercado. A Unicamp trabalha com pesquisa básica, pesquisa aplicada, e a Inova da Unicamp começou a trabalhar com prova de conceito e produto para o mercado. O CPQD, ele trabalha desde essa prova de conceito do mercado até chegar ao mercado, entendeu? Então, a gente trabalha numa faixa de TRL. Tem espaço para todo mundo. Essa fase que eu estou te falando da pesquisa básica e aplicada, em todos os lugares do mundo, é financiado pelo poder público. Tá? Difícil, até nos Estados Unidos, quando você fala, existem recursos públicos que são colocados nas entidades para fazer isso daí, que é, assim, o desenvolvimento da ciência de alguma forma, né, onde você forma pessoas, inclusive. Ô Paulo, a tecnologia, ela impacta a vida de, assim, todas as áreas, mas quais são as áreas que ela é primordial? É saúde? Onde que vocês veem, assim, que isso está mudando a vida do ser humano? Olha, porque existem as questões das verticais e das horizontais, por exemplo, atendimento ao público, a melhoria da qualidade de vida, transporte. Eu acho que a ciência, mais do que a gente... Eu uso sempre essa figura, o pessoal me conhece, tá? A gente tem que se apaixonar, como um pescador, a gente tem que ser apaixonado pelo peixe que a gente está pescando, não pela rede que a gente está fazendo. Tá certo? O que significa? A tecnologia tem que dar o bem-estar de alguém, da vida das pessoas. Então, eu vejo muito, tá? Ela tem revolucionado a agricultura, melhorando a produtividade da agricultura. A gente não vai conseguir, no mundo, alimentar todo mundo
sem ter uma agricultura digital, porque a gente não vai ter mais terra. Então, o que você tem que fazer? O que nós já fizemos, e a Embrapa fez, aumentar a produtividade, é uma revolução, e isso vai continuar trazendo, né? A questão da saúde. Cada vez mais você trata as pessoas e não somente as doenças, então isso eu acho que vai ter um impacto muito grande. A questão da mobilidade das pessoas, ou seja, você melhorar a mobilidade das pessoas. Eu nem vou falar de serviço financeiro, porque você a gente, há uns anos atrás, aí, a gente ia no banco, hoje a gente fica bravo porque o clique demora 30 segundos, né? Coisa que a gente ia no banco ficava 1 hora na fila para sacar um dinheiro, né? Hoje a gente reclama, a gente não lembra disso, né? A gente não, tem determinadas coisas que parece que a gente esquece muito rápido de fazer. E eu não falei ainda do veículo conectado ainda, o veículo elétrico, que é uma área que a gente tem trabalhado, mas que isso, além da tecnologia, tem uma mudança, muitas vezes, da própria sociedade, que assim, dificilmente você vai ter um carro elétrico, você vai compartilhar um carro elétrico, você tem outros modelos de negócio, tanto que as grandes montadoras já começaram a comprar. Aqui no Brasil a GM comprou, acho que Localiza, eles compraram os aluguéis porque é uma tendência de se mudar. Então, o impacto em mobilidade, em saúde, educação tem um impacto, assim, a forma com que as pessoas aprendem, né? Antigamente, o professor era a fonte do conhecimento. Hoje, com a internet, o conhecimento está disponível. O professor, no futuro, deve ser mais o mentor das pessoas, né? Você deve mudar, revolucionar a educação, né? A gente está vendo isso hoje na pandemia, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Rosa, eu sou apaixonado, eu falo demais. Tá? Não, respondeu sim. Bom, assim, um assunto que sempre me intriga, Paulo, é o seguinte, é a história de semicondutor. Por que tem tão poucos fabricantes no Brasil? Qual que é o segredo dessa desgraça que agora está faltando no mundo inteiro, não se fabrica carro, não se faz nada? Por que a gente não consegue desenvolver? E a gente tinha sempre Explica para o povo o que é isso. Explica para o povo o que é isso também, porque os semicondutores são os materiais e são os produtos que são a base da construção dos chips, do processamento dos computadores, tá? Você sabe que outro dia, eu tive contato com o ecossistema de Israel, e ele me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. Ele falou: vocês brasileiros fazem as coisas pensando no seu país. Eu, como tenho um país pequenininho, eu faço as coisas pensando no mundo, tá? Então, eu acho que a gente tinha... E para semicondutor, ele viabilizar economicamente, você tem que pensar numa fábrica que atenda o mundo inteiro, entendeu? Não só atenda o Brasil para ele viabilizar, entendeu? A gente teve experiências no passado onde, tecnologicamente, nós somos muito fortes, empresas. Eu cansei de receber coreano aqui, tá, Zezé, que ficava encantado com aquilo que a gente tinha, quando eles não eram nada na década de 80, e hoje viraram uma potência. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que escolher determinados nichos e trabalhar para que isso vá em frente. O que falta hoje no Brasil, para a gente conseguir seguir com essa tecnologia, a gente tem que ter uma estratégia global de atendimento, não só no Brasil. Você fazer uma coisa só para atender o mercado brasileiro não vai virar. Você tem que ter uma ambição global de se fazer isso. E nós temos uma indústria de semicondutores bem forte aqui em Campinas, aqui em Bragança, tem empresas que fazem especializadas, tá? Mas eles não estão na cadeia, por exemplo, do automóvel, eles não estão na cadeia do eletrônico grande, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas assim, você tem que fazer semicondutor para escala no mundo, para poder ficar barato e você poder. Se você fizer só para atender o Brasil, vai ficar caro, tá? Vai ficar caro. Tá bom? Ok. Bom, eu falei do 5G ainda, hein? Então, isso que eu ia perguntar sobre 5G, mas eu também tenho uma pergunta antes da gente ir para o 5G. Eu sei que a gente tem que terminar a entrevista, mas dá tempo, né, Zezé? A gente pode, daqui a pouco a gente chama o comercial. Você disse assim, eu recebi muitos coreanos que ficavam encantados com o que a gente estava desenvolvendo, e hoje eles são uma tecnologia. O que fez com que esses países, como a China, a Coreia, os gigantes asiáticos, vamos assim dizer, né, se desenvolvesse tanto em tecnologia e a gente não, Paulo?
Olha, a experiência que eu tenho, primeiro, investimento maciço em educação, tá? Eles investiram assim, vieram aqui, aprenderam, olharam, viram que tinha, investiram em qualificação profissional, muitas coisas, e uma política muito consistente na mesma direção durante algumas décadas, entendeu? Ou seja, definiu um plano nacional e foi nesse plano nacional para fazer isso daí, e não houve mudanças de rumo nesse período, né? Então eles conseguiram transpor barreiras que nós infelizmente não conseguimos colocar, né? Para você ter uma ideia, viu, Zezé, uma coisa que você vai ver, quando a gente foi privatizado, nós não tínhamos para quem transferir a tecnologia de sistemas óticos, tá? Você sabe o que a gente teve que fazer? Nós tivemos que criar uma empresa que chama-se Padtech. Criamos uma empresa, encontramos um sócio que pôs dinheiro, que foi a Ideiasnet, e hoje a Padtech, o CPQD ainda tem direito a ações, ela foi para a Bolsa de Valores e ela compete em pé de igualdade com chineses, com outros, tanto que na pandemia uma grande parte da expansão da rede brasileira quem fez foi a Padtech, uma empresa 100% nacional, tá? Que a gente criou lá nos anos 2000, né? Caramba. Tá bom? Então, a barreira tecnológica a gente vence. Agora, existem outras que a gente precisa ter bastante coisa. E a tecnologia, o que ela vai trazer para a gente? Como que o Brasil está pontuado nisso? Sabemos que tem essa briga política, né? Tecnologia China, da Huawei, aquela coisa toda, mas o que significa isso? O que vai significar para a gente? É assim, eu gosto de usar uma figura bem didática, que é assim, na primeira geração, a gente começou a falar via celular. Na segunda geração, a gente mandou SMS, mandou texto. Na terceira, a gente mandou foto. Na quarta, a gente mandou vídeo, tá? E a quinta geração, ela veio para resolver 3 problemas, tá? Ela coloca uma velocidade muito alta, uma velocidade absurda, tá? Que são gigas por segundo. Ela veio resolver um problema que chama-se latência. Latência é aquele atraso que a gente tem, né? Você já imaginou o joguinho? Você clica aqui, se ele não pegar do outro lado, você perde o jogo. Imagina isso com um robô ou numa cirurgia a longa distância. Você não pode ter atraso, tá? Então ele faz o serviço fim a fim, tá? Então você faz. E a terceira coisa, ela traz múltiplos sistemas, ela recebe múltiplas conexões. O que significa? Você chega no estádio de futebol, você vai no estádio de futebol e tentar usar alguma coisa de celular lá dentro, você sabe que você não vai conseguir. Por quê? Porque são poucas as conexões. Então o 5G resolve essas três, vamos dizer, ela tem essas 3 características. Então ele vai possibilitar que você tenha cada vez mais a internet das coisas, cada vez se expandindo mais, sem limites de conexão. Tá certo? Essa questão, o que está surgindo junto com o 5G é uma arquitetura que é chamada de Open RAN, tá? Porque os grandes fabricantes, eles têm tecnologias proprietárias. O Open RAN, que é um investimento que o CPQD está fazendo, é como se você montasse partes e peças, tá? É mais ou menos assim, lembra quando você comprava aquele computador montado lá na década de 90, que você comprava o HD Doom, não sei o que lá, não sei o que lá, e você podia comprar o Apple, que você tinha que comprar ele inteiro. Então, o que tem no 5G tem fabricante que dá, que nem o Apple, computador inteiro, que são esses 3 que a gente viu aí, Huawei, Nokia e... Eu posso falar o nome, né? Vocês não vão ficar bravos comigo, né? Claro. Esses 3, que são os 3 grandes, e está surgindo agora o Open RAN, que é uma tecnologia mais aberta, onde você pode ter vários players colocando em cima disso, né? Então a gente está apostando que ela veio também e começaram a aparecer muitos fornecedores e muitas empresas trabalhando com isso. A tecnologia é agnóstica, tá, gente? Eu nem vou discutir com você se um é outro. Tecnologia está aí, você testa a tecnologia e você vê se existe segurança, se existe qualidade. Não vamos nos ater a isso. Mas esses testes, eles estão todos à mão daqueles que fazem isso, daqueles que detêm conhecimento para isso. Exatamente. Então, essa história de você ficar politizando a questão do 5G,
na verdade, é uma questão só financeira. É uma questão, como você falou, é uma questão política, não é uma questão técnica, né? A questão técnica fica em outro patamar, né? Você pode ter soluções melhores ou piores, você pode ter, mas todas, de alguma maneira, existe um padrão 5G que precisa ser seguido. E esse padrão você pode testá-lo. Na realidade, você vai testar esse padrão. Tem seus prós, tudo tem seus prós e seus contras, né? É uma questão assim, muitas empresas, elas não gostam de depender de somente um fornecedor, né? Porque tem a questão do preço também. Quando você depende de poucos, o preço cresce. Nós estamos vendo o movimento do Open RAN, são as arquiteturas abertas, crescendo muito, e nós acreditamos que isso seria bastante interessante por aqui, principalmente quando você pega esses pequenos ISPs, essas pequenas operadoras, cujo investimento é menor, que o Open RAN vai facilitar elas de ter esse investimento, né? E é uma oportunidade de você desenvolver a indústria. Agora, Paulo? Isso está chegando, esse Open RAN, está chegando agora, sim? Faz uns... falar nisso. Então, faz uns 2 ou 3 anos a gente começou a estudar isso, tá, Zezé? A gente começou a estudar isso daí. Tem algumas empresas, principalmente os grandes consumidores de tecnologia, e aí você pega Facebook, Vivo, lá, Telefônica, as grandes operadoras começaram a investir nesse tipo de tecnologia. Para quê? Para ter um contraponto entre os grandes fornecedores e poder comprar coisas mais baratas e ter um domínio maior. Então, já surgiram aqui no Brasil, a Vivo já começou a usar, a TIM já começou a usar, a Oi já começou, todas elas estão avaliando e testando. Mas é outro tipo, é uma outra forma. Enquanto o outro, você comprava um turnkey, você comprava tudo de um fornecedor só, agora você compra partes e peças e depois você tem que integrar isso. Existem outros papéis que precisam ser feitos, né? É um treino. Isso aconteceu muito nos data centers, tá? Os data centers, isso ocorreu uns anos atrás, e hoje você vai ver que os grandes data centers da vida, eles fazem servidores virtuais, entendeu? Você não precisa mais comprar o servidor real. A gente vai chegar em rede nesse mesmo ponto daqui a algum tempo, tá? Uma coisa mais técnica, tá? Paulo, olha, eu quero te agradecer muito. Que delícia de bate-papo. Eu ficaria aqui até meio-dia, mas aí o Gil me mata. Muito obrigada. Um bom dia para você, uma boa semana e continue sendo essa figura fácil de conversar, que é tudo que a gente precisa. Tá, joia. Olha, eu é que agradeço da gente mostrar, só me permite só um minuto, tá? Claro. O CPQD, a gente do CPQD, a gente tem paixão pelo aquilo que faz, a gente tem uma paixão pelo desenvolvimento da tecnologia nacional, tá? Isso daí é uma coisa que vem no valor que a gente tem, da que a gente cultua, que há muitos anos atrás se pensou, e isso é que encanta o jovem, tá? Eu trago as pessoas para trabalhar para a gente, porque a gente encanta e a gente desenvolve. E é sempre bom a gente poder mostrar isso para a sociedade, porque o CPQD não tem dono. A missão do CPQD é trazer progresso e bem-estar para a sociedade através de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, o CPQD é de todo mundo, tá? É uma entidade privada, mas é uma entidade, é uma fundação que é da sociedade como um todo. Tá bom? E muito bem honrado fazer aqui. Tá bom? Obrigada, Muito obrigada, Paulo. Um abraço.